A outra questão também que acaba atacando muito as phalaenopsis são as cochonilhas, né? E principalmente aquela cochonilha branca, né? Aquela peludinha, né? Parece ser peludinha, né? Aquela lá, ela é uma das que mais atacam aí, pelo menos comigo, né? E outros amigos a gente conversando, são os que mais atacam aí as phalaenopsis. Então também a gente tem que ter um controle muito severo com essa cochonilha para essas plantas, né? Então a gente pode utilizar aí o NIM, também quem tem animais ou pet ou tem uma sensibilidade muito maior com alguns inseticidas, o NIM é uma boa opção. O detergente também é uma boa opção, né? Então o detergente a gente mistura 50 ml para 1 litro de água, um detergente neutro, e a gente pode borrifar isso e fazer a limpeza com uma escovinha de dente macia, né? Então, de preferência, né? Molhe primeiro, né? E depois você escove, porque se você escovar antes de molhar, os ovos ali, as esporos dela, os ovos, né, vão acabar voando ali para o ambiente e esse vai acabar atacando outras plantas. Então molhe primeiro ou com NIM ou com essa mistura de detergente e depois você escove e limpa as plantas. A outra opção aí é entrar com inseticidas mesmo, né? Então a gente tem vários tipos de inseticidas no mercado aí, fica aí a tua opção. Um que eu indico muito, que ele é menos tóxico, né? Principalmente para gente que não tem um ambiente ou um orquidário comercial, então é mais aí, como a gente pode dizer assim, um hobby, né, que a gente tem aí o cultivo de orquídeas, é um que é chamado Dime, né, então é um produto chamado Dime, eu compro ele sempre o concentrado, faço a mistura dele e aplico aí nas plantas, né, também ele dá um ótimo resultado aí de controle de cochonilhas, né. Pulgão já é um pouco mais difícil aqui comigo, mas a maneira de combate é a mesma também que a gente utiliza para a cochonilha, tá ok? E aí o que é o mais agressivo realmente com as plantas, quando a gente fala em doenças, é a questão de fungos, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o fungo, porque para ele se desenvolver, somos nós que criamos o ambiente para que favoreça o aparecimento dele. Como assim, Roberto? Sim, somos nós. Tá? Então, um ambiente que a gente tem um excesso de rega, que a gente tem aí um excesso, um substrato velho, que a gente se descuide da manutenção das plantas, né? Que a gente tem aí um orquidário que, na época de chuva, que chove às vezes 20, 30, 40 dias no verão, aí fica aquela planta molhada durante muito tempo e depois vem o calor, o fungo adora esse tipo de ambiente e aí ele acaba se desenvolvendo muito bem. Então é esse cuidado que a gente tem. Então a gente favorece o aparecimento dele no nosso orquidário. Isso é fato. Então, aí no caso do combate de fungos, né, o mais eficaz, né, são inseticidas sistêmicos, né, mas aí a gente precisa ter um agrônomo, alguém que nos orientem na utilização disso. Quem é vinculado a alguma associação, peça orientação dentro da associação de vocês, que aí o pessoal vai orientar e aí te mostrar ou até fazer a aplicação para vocês desse inseticida sistêmico. Se eu não me engano, o pessoal ali de Sorocaba, na Associação de Sorocaba, sempre tem esse apoio muito grande para o pessoal que é associado à associação. Então acredito que em outras, né, associações aí pelo Brasil também essa orientação exista também, tá joia? Então procure aí, não vá comprando e aplicando, porque são os produtos inseticidas, né, esses fungicidas sistêmicos são muito agressivos, principalmente para nós também, tá joia? Um outro produto, né, que a gente acaba, mais um segundo aqui, que esse celular ele está pregando peça conosco aqui. Um outro produto que a gente pode utilizar também como preventivo, né, com relação a fungos é o próprio NIM, né? Então a gente fazer uma aplicação do NIM aí nas nossas orquídeas, que ele também ajuda aí pelo menos que ela não seja atacada, né? Não vou dizer assim que ela vai combater diretamente o fungo, mas ela faz uma proteção para que a planta aí tenha uma maior resistência ao ataque de fungo.
né? Então o que acontece? Como é que é a propagação do fungo, né? Então o fungo ele ataca uma planta e aí depois ele cria esporos. E aí quando bate a água nesses esporos, ele acaba sendo disseminado para todas as plantas que estão ao redor. Então ele vai se disseminando dessa forma dentro do orquidário. E o ninho ele faz uma barreira, ele acaba protegendo a planta para que ela tenha uma maior resistência a esse ataque, né? Então isso, o NIM também favorece bastante aí, nessa prevenção, né? Ou evitar, ou que tornar, fazer com que a planta, né, o Phalaenopsis, seja mais resistente a esse ataque de fungos. Tá joia? Então são esses os maiores problemas que nós temos aí com Phalaenopsis. É lógico, existem vários outros, né? Mas esse aí eu coloco como sendo os principais, né? Então aí os ataques de lesmas e caracóis, a cochonilha, pulgão, em menor grau, mas também acontece, e também o ataque de fungos, que esse eu acho que é o maior problema que nós temos aí no cultivo de Phalaenopsis. Tá joia? Principalmente as espécies que elas são, como a gente falou, a adaptabilidade dela é menor. Então, quando a gente cultiva em casa, até ela se adaptar ao nosso ambiente, ela passa por um período de estresse. E esse período de estresse, a defesa da planta, a defesa imunológica da planta cai. E aí é onde que pode ter alguns problemas de fungo ou alguma coisa desse tipo. E esse estresse ele pode ocorrer por vários motivos: excesso de rega, né, o substrato inadequado, um excesso de luz na planta, ou um excesso de regas nessa planta. E tudo isso pode gerar esse estresse, baixa a defesa imunológica da planta, e aí no caso o fungo ele é oportunista, aí ele acaba atacando a nossa planta. Tá joia? E por final, aí a gente fala sobre a questão de adubação. A adubação das orquídeas, normalmente eu faço aqui, utilizo para eles na maioria das plantas monopodiais, independente do tamanho dela, né? Mesmo aí nas vandas, nas aerides, ascocentro, nas monopodiais, inclusive nas Phalaenopsis, eu utilizo muito o Micro-Orchids fert, né? Por quê? Porque ele é um adubo, né, que ele é completo, né? Ele não é tão agressivo, assim, ele não tem uma quantidade de, como que eu posso colocar assim, a planta acaba absorvendo muito facilmente ele, e também ele é completo, ele tem aí 9 micronutrientes quelados, ele tem todos os macronutrientes, os 6 macronutrientes, e ele tem 3 hormônios vegetais que ajudam no enraizamento, no desenvolvimento da planta e na floração. Então ele acaba sendo completo, né? Então é onde que eu opto, principalmente nas monopodiais e nas micro-orquídeas, a utilização do Micro-Orchids fert. Tá joia? E é isso que eu sempre utilizo. Agora, se você fala assim, Roberto, mas qual outro adubo que eu posso utilizar? Dentro do protocolo de adubação que vocês tenham para Phalaenopsis, normalmente a adubação é quinzenal, né? Eu prefiro utilizar sempre quinzenal. A adubação semanal eu não gosto muito de utilizar, mesmo para as plantas grandes. Essa é uma particularidade minha e eu tenho bons resultados trabalhando dessa forma. Então a adubação eu sempre faço ela de forma quinzenal, mesmo aí nas plantas maiores, tá joia? Então nesse protocolo de adubação que você faça, se você pode utilizar ele dessa forma também, seguindo aí as orientações, ou seja, aquela adubação ou bem cedo, né, na parte da manhã, antes do sol surgir, pelo menos antes do sol ficar forte, né, dentro da tua região, aí antes das 8 horas da manhã é o ideal, ou se não, você faz ele no final do dia, né, sempre nos horários mais fracos de luz do sol. Tá joia? Então é isso que eu prefiro fazer também nas Phalaenopsis, tá? Tanto nas de maior porte quanto nas das de pequeno porte. Tá bom? Bom, gente, eu acho que aqui a gente encerra então esse assunto aí sobre o cultivo de espécies do gênero Phalaenopsis. Adaptabilidade. Deixa eu só voltar aqui com esse celular, que a gente ainda não se adaptou com ele. Então a gente falou
Primeiro, adaptabilidade, falou sobre o cultivo de raízes e substrato, sobre a forma de plantio, falamos sobre luminosidade, falamos sobre ventilação. Dentro disso a gente falou bastante sobre regas, que é algo bem importante a respeito disso. Falamos sobre as principais pragas ou sobre as principais doenças que a gente é atacado aí nas Phalaenopsis e de repente como a gente pode combatê-las também. E falando sobre a questão de adubação. Tá joia, pessoal? Bom, espero que de alguma forma eu possa ter falado e mostrado para vocês aí vários pontos de cultivo e aí o que você faz. Dentro de tudo isso que eu falei, gente, vocês peguem aí o que se adequa ao seu ambiente de cultivo e aí você começa a utilizar para o teu cultivo de Phalaenopsis. Tá joia? Porque é o que é importante a gente dizer, a gente ter essa bagagem de conhecimento, porque aí você vai olhar para o teu ambiente, a tua forma que você cultiva as tuas orquídeas e pegar o que é de melhor e ali você fazer o teu cultivo. Tá joia? É isso daí, gente. Bom, agora vamos mostrar mais algumas plantas e a gente já entra aí, abre algum tempo aí para a gente falar sobre responder algumas dúvidas ou tirar algumas dúvidas aí que ficaram durante a live. Não, ainda não. Bom, deixa eu mostrar mais uma planta aqui, bacana, que essa daqui é a Phalaenopsis sumatra. Vocês lembram que semana passada ela estava com uma flor, ela caiu, estava abrindo essa outra. Então aqui mais uma flor, então ela é sequencial, então já tem um outro botão se formando aqui, então ela vai abrindo flores em sequencial. E essa outra haste floral que ela estava dormente, né, ela já está saindo mais um botão aqui, breve também eu botei mais uma flor aqui. Olha só, então essa daqui é a Phalaenopsis violacea sumatra. Aí também em termos de Phalaenopsis, né, então a gente tem aqui a Phalaenopsis, essa daqui é a Phalaenopsis índico, mas a índico red, né? Ela já tem um colorido bem mais assim puxado realmente para o vermelho, né? Uma cor, a cor da tela ela engana um pouco a gente, principalmente quem já cultivou muito valqueriana sabe disso, né? A tela nunca consegue transmitir a cor exatamente da planta, mas essa daqui ela já puxa mais para o avermelhado. Então essa daqui é a Phalaenopsis índico, né? Já mais a variedade red. Então olha aí, uma planta também bem bonita, uma floração aí, uma flor bem armada e uma cor muito bonita, muito forte aí que se destaca, né? Então essa daqui é a Phalaenopsis violacea índico red. Colocar ela aqui no cantinho. A Fimbriata eu já tinha mostrado para vocês. Aqui a deliciosa, né? Então das pequenininhas, né? Então ela está aqui, ó. É uma das menores, né, de tamanho de flor, né? Então essa daqui é a Phalaenopsis deliciosa. O que é interessante da Phalaenopsis deliciosa é a folha dela, né, que ela é toda assim, a lateral da folha ela é toda ondulada, né, parecendo aquelas massas de lasanha, né? Então ela é toda ondulada, isso aqui é bem bacana, né, que eu acho bem interessante na Phalaenopsis deliciosa. Então é aqui a floração dela aí bem bacana também, né? Uma florzinha muito pequenininha, delicada. Para quem gosta aí de pequenas e micros, né? Então olha só, muito bacana, né? Então Phalaenopsis deliciosa. Deixa eu mostrar aqui mais alguma coisa de Pleurothales, né, dos Pleurothalidae. Aqui tem mais umas coisas bem interessantes. Esse daqui é o Scaphocéphalo. Esse daqui é o Scaphocéphalo breve, né? Então uma planta aí que também ocorre aqui no Brasil. Deixa eu ver se eu consigo mostrar assim para vocês, olha. Então, Scaphocéphalo breve, então uma plantinha aí bem bacana, que eu gosto muito aí também. E ela tem um labelo aqui bem vermelho, né? Então o capacete dela aí, vamos dizer assim, né? É amarelo e aí o labelo bem avermelhado, né? Puxa para um vermelho bem rosado, muito bonito. E ela está aqui com 4 hastes florais, né? Uma planta que está aí bem florífera também, ó. Muito bacana, né? Então essa daqui é Scaphocéphalo breve. E aqui eu tenho o Verrugosum. O Verrugosum, por que eu trouxe essa planta? Porque vocês vejam, tem uma planta de pequeno porte, ó, é uma planta pequena, mas ela está aqui, ó, com 2 hastes florais, ó. Muito bacana, né? Então esse daqui é o Scaphocéphalo verrugosum. É uma florzinha amarela, pequenininha, né?
É bem pequenininha, ó. Mas aí também em plena floração. Deixa eu só... Pronto. Então esse daqui é o Scaphocéphalo verrugoso. E essa haste floral dele, ele chega a ficar com mais de 50 centímetros. Eu tinha planta, né, que eu mostrava para vocês, que a haste floral dela estava imensa, né? Infelizmente quebrou na mudança, né? Mas ela fica imensa, essa haste floral dele. Que ela fica contínua a floração. Deixa eu ver alguma coisa aqui. Eu não tenha mostrado aqui para vocês. Essa daqui é um Pleurothales que está iniciando a floração dele, né? Então a primeira haste floral que surgiu, então esse daqui é o Pleurothales Schwedtfurt. Então ela está aí também em plena floração. Ela é toda pintadinha de vermelho, as sépalas, né? E a pétala e o labelo é vermelho, né? Então é muito bonito esse arranjo, né? Olha só, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. É uma planta aí muito bacana. Então essa é a primeira haste floral. Praticamente em todas as folhas elas saem hastes florais, né? Então aqui daqui a um tempo ela vai estar toda carregada aí de haste floral essa planta, né? Uma planta muito bonita também, né? E de porte médio. A Paraphalaenopsis, deixa eu ver onde que eu coloquei a Paraphalaenopsis. Está aqui. Essa daqui é a Paraphalaenopsis serpentilíngua. Olha só ela aqui, ó. Então também é a Paraphalaenopsis. Não, mas ele vai cair. A Paraphalaenopsis, essa daqui é a Paraphalaenopsis serpentilíngua. É aquilo que a gente fala, né? A língua dela, né? O labelo, a ponta do labelo, que aí tem esse nome, né? O serpentilíngua, né? Porque ela parece uma língua de serpente, né? Então Paraphalaenopsis serpentilíngua, né? Bem bacana aqui também. E uma planta aí bem legal. Bom, vamos lá. Tem alguma coisa pra gente usar? Alguma? Eu queria que você mostrasse aquela branquinha ali, ó. Qual branquinha? Não é Paraphalaenopsis? Ali, branquinha? Ah, não. Essa daqui não. Essa daqui Sabe tudo. É linda. Pteroceras semiteretifolia, né? Então ela está começando a floração dela agora também. Então essa daqui é Pteroceras semiteretifolia. Então é uma micro-orquídea, né? O tamanho dela não passa muito disso. E aí já em plena floração também. Então essa daqui é Pteroceras semiteretifolia. Tá bom? Então, aqui, ó. Bem bacana ela. Acho ela muito lindinha mesmo. A branquinha. Então, Pteroceras semiteretifolia. Quer ver lá as perguntas pra gente já? Pra gente não passar muito do horário? Vamos lá, sem passar do horário. Gastroquilos, então essa daqui é mais uma também que está florida. Enquanto ela vai vendo as perguntas ali, a Gastroquilos platicalcaratus. Então olha aqui, ó. A flor aqui é o buquezinho dela aqui, ó. Bem florido, cheio de flores, né? Bem bacana mesmo, né? Muito linda essa daqui. Eu gosto bastante dessa planta aqui. É fantástica, é fantástica. Ela tem aqui o fundo do labelo dela tem um vermelho, né? Uma bolinha vermelha, né? Então acaba se destacando muito, né? Então essa daqui, Gastroquilos platicalcaratus. Tá bom? A Vânia Lúcia fala aqui primeiro que ela está presente. Vânia Lúcia presente. Ô, Vânia Lúcia, tudo bom? Um abraço para você aí. E na sequência ela pergunta assim, ó, quando compra do seu orquidário, devemos trocar o substrato? Tudo vai... A Vânia mesmo. A Vânia pergunta assim, quando ela compra do orquidário, né? Do nosso orquidário precisa trocar o substrato. Vai depender muito da planta. Se é uma planta que ela já está há muito tempo, que você tem que observar, normalmente o substrato. Então, se é um substrato que ele já está, porque tem algumas plantas que estão florescendo, já tem ali 2, 3 anos de cultivo, né? Então é interessante que sim, depois da floração você faça a troca do substrato. Se já são plantas que foram replantadas há menos de 1 ano, aí não, você pode deixar pelo menos mais de 1 a 2 anos para depois você trocar o substrato. Então, quando você adquirir, você
pergunta ali pelo WhatsApp, que aí eu te respondo se são plantas que já estão, que o substrato é novo ou se o substrato já é mais antigo. E aí você fazer a troca depois deles aí com o teu substrato que você utiliza aí na tua casa. Mas o que é importante também? É que você observe o seguinte, tá? Que esse substrato que eu utilizo, ele está adaptado para a minha forma de cultivo. Tá bom? Então isso que você tem que observar, se na tua forma de cultivo esse tipo de substrato ele vai atender a tua necessidade e a necessidade da planta. Isso você tem que observar também. Não é simplesmente a questão de trocar se ele é novo ou velho, mas muito mais ao teu ambiente, a tua forma de cultivo, que isso você deve levar em consideração. Tá joia? A Penha Mares pergunta como aplicar o NIM. Como? A penha, né? A penha. O penha, o que acontece? A aplicação do NIM, isso vai mudar de acordo com a marca que você vai utilizar, tá? Porque aqui normalmente eu trabalhava muito com Azact, trabalhava também e trabalho com o Fitonin. O Azact a gente não está conseguindo fazer importação. Então ele vai aí em torno de 1 a 2, de 2 ml por litro de água, de 1,5 a 2, né, por litro de água. E aí você vai aplicar ali, dependendo se é um problema que você tem ali, uma vez por semana, né? Então tudo isso vai depender muito do fabricante. Então é difícil eu te dizer isso, olha, você utiliza 1, você utiliza 2, você utiliza 3, porque vai depender da concentração que o fabricante utiliza no produto quando ele te vende. Então o que é interessante quando você for utilizar e você adquirir, ver o fabricante ali, ele vai te passar a forma de utilizar. Só um minutinho, gente. Aí você já aproveita? Então aí no caso, você tem que olhar a bula do remédio, olhar o fabricante, pedir orientação do fabricante, porque tudo vai depender da concentração que tem de NIM em cada produto. Tem alguns que o NIM é puro, ele já é mais concentrado, tem outros que ele já tem uma certa diluição, então não tem jeito. Então normalmente aí de 1,5 a 2 ml por litro, e você vai aplicar uma vez por semana, no combate de alguma enfermidade que você tem aí no teu orquidário, tá joia? Aproveitando que você está falando de NIM, o Patrick Bueno lá no Facebook fala: amigo Roberto, queria saber qual o intervalo correto entre a aplicação do óleo de NIM, pois ele em excesso também é prejudicial à planta. Obrigado e bom dia. Como que é o nome dele? Ô Patrick, é isso mesmo, porque assim, entre o remédio e o veneno, a diferença está na dose. Por isso que eu sou contra ali, eu não utilizo medicamentos ou defensivos de forma preventiva, né? Eu prefiro utilizá-los quando eu tenho a enfermidade para combater, né? Caso não tenha enfermidade, eu prefiro não utilizar, né? Porque muitas vezes você acaba tornando a praga resistente ao combate dos produtos químicos, ou simplesmente você vai acabar envenenando a tua planta, tá? O que eu utilizo? Então, se eu tenho algum problema, hoje eu estou utilizando entre o Azact e o Fitonin, de 1,5 a 2 ml por litro. E aí o que eu faço? Se eu tenho algo que eu vou combater, eu utilizo, faço ali alguns intervalos, dependendo do problema, a cada 3 dias, se for de repente cochonilha, a cada 3 dias, repito isso por 3 aplicações. Então faço a primeira, 3 dias repito, depois de mais 3 dias repito e paro. É um combate que eu vou fazer com algum outro tipo de produto, aí eu também, de outro tipo de problema, normalmente vamos colocar assim a pulgão. Pulgão, uma única aplicação, muitas vezes já resolve o problema, né? Então é isso, você aplica e resolve. Agora, Roberto, mas eu quero utilizar como preventivo. Tome cuidado. Se você for utilizar, utilize uma vez por mês, uma vez a cada 45 dias, mas não faça intervalos muito curtos, né? Porque senão você pode ter problema, né? Uma ou outra, aquela mosquinha preta, né? Aquela mosquinha de orquídea também, que ela dá muito no substrato, aquele verminho, né? Que come raiz de planta, o NIM também é muito eficaz no combate a ele também. Aí você vai jogar ali, lógico, no vaso das plantas,
faça uma vez, repita ali depois de uma semana, faça isso durante 3 aplicações que você já tem um resultado muito bom também no combate a ele, tá? Então assim, gente, toma muito cuidado com essa questão de prevenção, né? De utilizar produtos químicos para prevenção. Sempre é algo que a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, e o Patrick falou isso porque realmente é verdade. Entre o remédio e o veneno, a diferença está na dose. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tá bom? A Zei Duarte diz o seguinte, que você podia fazer uma live dessa sobre cultivo de sofronites, que ela ganhou uma e está com muitas dúvidas. Ah, tá jóia. A gente já falou bastante, tem alguns vídeos também, mas é algo que a gente pode falar isso um pouquinho mais adiante, que eu gosto de falar um pouquinho quando a gente tem pelo menos algumas plantas floridas, né, para a gente poder mostrar. Então, logo, logo a gente terá algumas plantas floridas, aí a gente entra no assunto, né? Eu não falei, né, a Zei? A Zei está falando como sugestão a gente fazer uma live sobre o cultivo de sofronites, né? E logo a gente fará, né, que eu prefiro falar sobre sofronites quando a gente tem pelo menos algumas plantas floridas para a gente poder mostrar e tirar as dúvidas. Mas logo a gente vai fazer, tá bom, Zê? Mas se você algo mais urgente que você queira aí tirar suas dúvidas sobre sofronites, entra no meu canal ali no YouTube, digita ali sofronites, que ali tem, se eu não me engano, já tem uns 2 ou 3 vídeos ou até mais, sobre o cultivo de sofronites. Ali talvez você ache a sua dúvida e aí de repente consiga aí esclarecer para você no teu cultivo. Então entra lá no meu canal no YouTube, Roberto Martins Micro Orquídeas, que lá tem vários vídeos ali, se não me engano 2 ou 3 vídeos ou até mais sobre o cultivo de sofronites. Tá joia? O Fernando Ducati diz que estava fazendo muita coisa errada. Ô Fernando, que bom, Fernando Ducati, que bom, Fernando, porque assim, muitas vezes, Phalaenopsis ele é um pouquinho complicado, não vou dizer que é complicado, né? Eu acho que nenhuma planta o cultivo é complicado. O que acaba acontecendo? Principalmente que nem micro-orquídeas que a gente fala, né? Ah, a micro-orquídea morre fácil, é muito... Não, não é complicado. O cultivo de orquídeas, né? Não é complicado. Ah, já entendi o porquê que o teu telefone está desligando. Depois eu vou te falar, que eu acredito que seja isso. O cultivo de orquídeas, por que ele acaba sendo complicado? Porque a gente pega como parâmetro o cultivo de Cattleya. E aí pega esse cultivo de Cattleya, ele vai cair de novo aqui. Só um minutinho, não sei se eu vou conseguir retornar para o Facebook no teu celular. Sério? Mas eu vou dar continuidade aí para a gente falar um pouquinho aí da... eu acho que a gente perdeu a live Não, voltou. Poxa vida. Perdeu. Bom, pode ser que tenha perdido. Mas vamos lá, gente. E a gente toma como um parâmetro, né, o cultivo de Cattleya. Voltou no Facebook, infelizmente, acho que a gente perdeu esse vídeo. É que eu não tenho certeza se entrou no grupo. Tá joia. E aí o que acontece? Toma como parâmetro o cultivo de Cattleya. E aí a gente pega esse cultivo de Cattleya e quer cultivar todas as plantas da mesma forma. E não funciona isso, né? O cultivo de Cattleya, ele é muito ótimo para Cattleya. Agora, Celogine a gente vai ter que cultivar algumas de uma forma diferente, micro-orquídea a gente vai ter que cultivar de uma forma um pouco diferente, Phalaenopsis a gente também vai ter que cultivar de uma forma diferente. Então é isso que é importante que a gente comece a observar, né? Com relação ao cultivo. Tá joia, pessoal? Então é isso mesmo, gente. Espero ter conseguido te ajudar. Não adianta que o teu celular não vai mais conseguir. Pessoal, me desculpa aí, Facebook, mas depois a gente vai mudar isso. Na próxima live a gente espera que esse problema não ocorra. O Fernando diz que mês que vem a São Paulo e vem te visitar. Opa, Fernando, será um prazer me visitar. Normalmente aqui o Orquidário eu recebo visitas aos sábados, que de segunda a sexta eu trabalho numa empresa privada, não tenho aí como atendê-lo. Mas se for de sábado, você me marca o horário, o dia, a gente está aqui para te receber e será um grande prazer. Só dar um adendo aí, o pessoal do Facebook infelizmente caiu, eu não sei se eu vou conseguir salvar o vídeo, depois eu vou salvar o vídeo no Facebook e eu coloco ele na íntegra lá no grupo no Facebook, tá joia, pessoal? Infelizmente é um problema técnico e eu acho que eu já descobri o que é nesse celular.
tá bom? Então a gente vai utilizar outro celular aí nas lives depois. Vai ter que ser, esse celular ele não aguenta, ele está aquecendo. Ele aquece e ele não aguenta fazer a live. Tá, então prossegue, depois a gente... Tá bom? Beleza, vamos lá, peraí. Peraí que tem mais. Tem poucas, mas tem mais umas 3 perguntas. Então tá jóia, a gente já encerra com elas. Antes que ela está procurando ali as perguntas, deixa eu ver se eu tá aqui fácil. Pega uma pasta que tem aí nessa mochila para mim, enquanto você vai... A Eliane Sá pergunta onde encontrar essas plaquinhas de plástico. Os plaquinhas essa plaquinha de plástico você não encontra, que ela vem junto na importação, ela vem com umas plantas na importação, e aí isso infelizmente aqui no Brasil a gente não tem para comercializar. Eu tenho algumas porque elas vêm nas plantas, né? Então algumas eu tiro, guardo, mas eu tenho para o meu uso, eu não tenho esses para comercializar, infelizmente, tá bom? Quem que é o nome dela? A Eliane. Ou Eliane, não tenho, Eliane, infelizmente não tenho. Bom, pessoal, só queria mostrar aqui para vocês, né, que a gente vai ter uma live na quinta-feira, né? Então na quinta-feira, no dia 24/2, às 8 horas, a gente vai estar ali junto com o pessoal da CEL, né? Na Sociedade Espírito Santense de Orquidofilia, né? Então a gente vai estar lá ao vivo no dia 24, né? Na quinta-feira, às 8 horas da noite, às 20 horas, falando aí sobre o cultivo, né, de micro-orquídeas, né? Então a gente vai estar lá, quem puder prestigiar e entrar e compartilhar. Vou colocar depois o post ali no Stories, também no feed, para a gente poder compartilhar e trazer todos aí para a gente falar especificamente sobre cultivo de micro-orquídeas, né? Então dia 24/2, às 20 horas, né? E aí foi um convite que a gente teve ali da Sociedade Espírito Santense de Orquidofilia, e vamos ali falar bastante aí sobre o cultivo de micro-orquídeas. Aguardo vocês também na quinta-feira, às 8 horas da noite, no dia 24/2, tá joia? A Elânia Batista pergunta se você conseguiu salvar a Meiracilium alba que ela te mandou. Consegui, tá? Consegui sim, Elânia. A Elaine, ela estava tendo um problema de cultivo com a Meiracilium trinasatum alba, né? E aí ela me mandou uma folhinha, ali eu cultivando, e eu consegui salvar. Depois aqui eu não vou conseguir mostrar agora, mas depois eu tiro uma foto e mando para você da planta. Tá joia? O Orquidário Santiago pergunta como funciona importações, danifica plantas, cerca de quantos dias vem? Pode explicar um pouco sobre importação? Importação é um pouco mais complicado, tá? Quem fala? É o Santiago. Santiago, você precisa ter uma documentação necessária, você precisa ter um biólogo que assine toda essa documentação. É algo bem complicado, né? Pode danificar plantas, né? Que nem assim, a gente teve importação que eu perdi Phalaenopsis a especiosa Red Rose, perdi quase todas as plantas, né? Teve a Speciosa Spots, uma outra importação que eu perdi 60% das plantas. Então isso é um risco, tá? E o risco é todo nosso, né? Já teve amigos que perderam várias plantas. Então só que isso você não consegue como pessoa física, tá? Isso você só consegue como pessoa jurídica, e a documentação é extremamente cara, extremamente burocrática, complicada. Você precisa ter um escritório que faça toda essa documentação para você. A gente como pessoa física, a gente não consegue fazer isso, tá? É algo muito custoso e demorado, e aí tem uma burocracia muito grande, né? Infelizmente isso a gente não consegue fazer. Hoje eu consigo fazer justamente porque eu sou associado com algumas outras pessoas, e aí a gente consegue fazer, num grupo a gente consegue fazer isso, mas infelizmente não dá pra gente como pessoa física fazer isso. Tá, joia? É muito difícil, e hoje não é algo regulamentado aí para envio, né, de plantas, né, o envio internacional de plantas, essas coisas, a não ser que tenha essa documentação fitossanitária, né, para que isso a gente possa fazer. Tá, joia? Ele também fala aqui, meu Pleuropales restrepioides estava com um vegetal bem grande, porém pouca luz,
Folhas verdes escuras, coloquei em um local com mais luz e coloquei em madeira. Estava em vaso, agora estão caindo as folhas. Bom, aí tem que ver o que aconteceu, né? Porque normalmente aí se você fez essa troca, né, como é que estava a raiz? O que aconteceu com a planta? Porque como você falou, o vegetal estava bonito, estava faltando, estava verde escuro. O que ele precisava? Só um pouco mais de luz, né? Então o que seria interessante? Você ter pego o seu próprio vaso e ter colocado ele pendurado para que ele recebesse um pouco mais de luz. Né? De repente, nessa troca que você fez de substrato, você precisa ver de substrato ou da forma de plantio, você tem que ver como é que estavam as raízes dessa planta e como que a planta se adaptou a essa nova forma de cultivo. Porque aí o que aconteceu? Duas coisas, você estressou a planta porque você plantou e você estressou a planta porque você tirou ela da forma que ela estava acostumada a ser cultivada o vaso e colocou na madeira. A quantidade que você colocou de substrato foi o ideal para que ela se desenvolver e normalmente Pleurothales restripioides a gente cultiva eles em vaso, tá? Você vai utilizar um substrato com uma drenagem um pouco mais rápida, mas você normalmente cultiva eles em vaso, tá bom? Normalmente em madeira falta umidade para ele, né? E aí é onde que ele acaba, você pode acabar tendo problemas e vir a perder realmente a planta. Então veja aí que você estressou a sua planta duas vezes e aí nisso pode ter acontecido das folhas dela estar caindo, tá? Você tem que ver como é que tá as raízes dessa planta, nessa troca que você fez, o que aconteceu com a raiz da planta, porque se ela não tem raiz, ela não tem costume de se alimentar, ela vai definhar e vai cair realmente as folhas, tá? Veja o que você fez aí, que isso não, talvez não foi o melhor que você fez, a melhor opção que você teve aí para a sua restripioides, tá joia? Deixa eu só pegar ali, que aqui não vai ser difícil você pegar esse segundo vaso, daqui para lá o segundo vaso da frente, isso daí, isso. Nossa, vai matar ele. Né? Então você veja, esse daqui é uma restripioides, tá? Ó, e já deu flores, ó, ó, a haste floral aqui. A restripioides, normalmente ela tem a flor um pouco mais escura mesmo, mas o cultivo é vaso, tá? O que você vai optar é um substrato com maior drenagem ou menor drenagem, mas o cultivo é feito em vaso. E aí quando você taca ela para justamente um substrato que, como madeira, né, às vezes a raiz dela não aguenta e a planta se estressa de tal maneira que as folhas dela começam a cair. Veja isso que aconteceu, que de repente pode ter tido esse tipo de problema. O que você precisa observar? Se o seu substrato está muito úmido, a raiz não se desenvolve, ela acaba apodrecendo e ela começa a soltar muito cake. Esse é um problema no restripioide. E o outro é falta de luz. Se ela tiver pouca luz, ela não floresce, tá? Mas coloração verde escuro é normal da restripioide, é a coloração normal dela, tá bom? Bom, gente, eu acredito que a gente conseguiu aí encerrar o assunto aí, que era sobre o cultivo de espécies do gênero Phalaenopsis. Espero que tenha ajudado a tirar muitas dúvidas de vocês. Convido vocês a participar da minha live, aí, da live que será feita aí junto com a Sociedade Espírito Santense de Orquidofilia, no dia 24, na quinta-feira da semana que vem, às 20 horas. Caso tenha ficado alguma questão, alguma dúvida que eu não respondi, me mande no Instagram, tá? Ali pelo direct. No caso do Facebook, infelizmente já caiu. Mas quem tiver dúvida me manda pelo Messenger e ali depois eu vou postar o vídeo, né, dessa live na íntegra no Facebook, ali no grupo, tá, gente? E também postar no YouTube. Convido vocês a visitarem também o meu site, Orquidário Roberto Martins, www.orquidariorobertomartins.com.br, ou se tiver alguma dúvida, me mande ali pelo Instagram, pelo meu WhatsApp, 11 99187 8965, e aí peço aí que vocês tenham um pouquinho de paciência, porque durante a semana aí eu vou respondendo as lives de vocês. Hoje as dúvidas de vocês. Hoje agora eu fico me envolvido aí com o envio de produtos e praticamente eu nem olho o WhatsApp, nem mensagens, nem nada. Eu vou só cuidar do envio de plantas aí para segunda-feira. Tá joia, pessoal? Um grande abraço e até semana que vem. Aguardo vocês aqui novamente.